A paz seja convosco, queridos amigos, queridos irmãos. É mais um sábado e final já de março. E também já começou agora o novo ano segundo o calendário de Deus, sabia? Com essa lua nova agora de março, né? Já se iniciou e já estamos no primeiro mês. E lá em Joel 2 diz que o primeiro mês é propício para a chuva serôdia e chuva temporã também. Então isso nos deve animar a pedir mais. Estou aqui no jardim entre as taiobeiras, né? Aqui no Taiobal. E nós fizemos uma enquete. Qual desses produtos você já viu em mercado ou feira? Jabuticaba, olha, metade de vocês já viu, a outra metade nunca viu. Taioba, só 16% de vocês já viu em algum mercado. Mandioca, claro, a maior parte. Cana, não caldo de cana, 19%. Amora, também é raro ver. Néspera, temos aqui um pé de néspera que também está dando nesse momento. E o que nós fizemos na agricultura nesse mês de março? Realmente está chovendo bem pouco em comparação com dezembro e janeiro aqui. E já roçamos uma boa parte, limpando, tirando matinhos dentre a grama. E aí depois eu roço, porque agora que não está roçado é fácil identificar o que é mato e o que é grama. Olha só que bem isso aqui, o abacateiro está carregado e já começamos a colher. Vai ficar assim uns 3 meses agora colhendo abacate, graças a Deus. Essas taiobeiras estão invadindo aqui essa área, ó, porque são os minhocários e eles amam essa terra. Na verdade já estão começando a amarelar aqui agora, porque é falta de umidade. Seria bom irrigar. Já comecei a capinar aqui entre as bananeiras e está vindo reforço, alguns amigos para me ajudar aqui também no IBC, na agricultura. Vocês conhecem meu pequeno estoque de lenha aqui, que eu tenho para quando acabar o gás, mas olha só nosso irmão, como é que ele improvisou terminar de aquecer quando o gás acabou. Ele fez várias fornadas de pão aqui, parece, um de vocês aí. E vamos ao principal que vocês postaram neste mês. Também tivemos algumas visitas do Paraguai, amigos nossos, a família Figueiredo, e vamos estar postando no canal do IBC, esse link que você vê, tá? Vídeos deles aqui nos próximos dias em espanhol. E agradecemos à família Figueiredo, Héctor e Sônia, família que viram de Paraguai e de Suíça. E estamos muito felizes com sua presença, aprendendo também com eles. Agora eu vou então resumir o que nós postamos nesse mês. Estamos na série Estatutos e Juízos verso a verso, você tem acompanhado, né? Ou pelo menos os títulos aí, Levítico, tá? A pureza cerimonial que Jesus recomendou quando disse bem-aventurados os puros. Ellen White diz que isso aí inclui a pureza cerimonial, sem ir para o lado farisaico de acrescentar regrinhas e de focar tanto nisso que perde de vista os grandes temas do amor, justiça pela fé, os temas importantes para hoje também, né? É como o acabamento de um prédio, o mais importante, o fundamento, as paredes, o reboco, né, já está feito. Então, construído em cima disso, agora acabamento, tinta, né, tomadinhas, eletricidade. Não que as paredes e o fundamento não sejam importantes, mas precisa receber o acabamento. Está nessa fase agora, o toque final, tá bom? Vamos lá, alguns textos de Ellen White, eu vou misturar aqui vários assuntos. Sobre a maçonaria, né, muitos têm essa dúvida de que Ellen White foi maçom, obelisco e certas fotos ali, mas olha só, assim como também se dizia de Jesus, olha, ele nasceu de uma forma estranha, né? Ele é de Belém, da Judéia, mas da Galileia não vem profeta, e tal e tal. Mas o importante, se eles focassem nos seus ensinos, em vez de ficar escutando, né, comentários. Então, olha só o que ela escreveu sobre a maçonaria, contra a maçonaria, aliás. Aqueles que se acham sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel não se podem unir aos maçons ou com qualquer organização secreta. O selo do Deus vivo não será posto sobre ninguém que mantenha tal ligação, depois de a luz da verdade
haver-lhe iluminado o caminho. Então vocês realmente pensam de sã consciência que Ellen White teria se juntado a uma organização assim, né? Não faz qualquer sentido. Isso aí claramente são falsas acusações, assim como fizeram a João Batista. Ah, ele é extremista, ó, não come nem bebe. Jesus agora come e bebe com os publicanos e pecadores, blá blá blá. Sabe? Mas eu sei que no alto clamor, muitas dessas pessoas que foram sinceramente enganadas ainda vão poder escutar a voz do verdadeiro pastor. Eu não vejo a hora, né? Como me angustio até que isso aconteça. Olá, mapa aqui da Europa, interessante. Porcentagem de pessoas que nasceram fora do casamento na Europa. Você vê que o país mais claro é a Turquia aqui, em amarelo, com somente aí 3% de pessoas que nasceram fora do casamento. É um país muçulmano. Olha que vergonha aqui, ó, os países que se dizem cristãos, né? Alemanha, 33%. França, 62% de pessoas que nasceram fora do casamento. Que lástima, né? Ok, vamos lá. Olha, descobrimos um outro texto de Ellen White que esclarece o que é touca. Sabe quando ela fala as toucas pequenas que expõem parte da cabeça e do rosto são vergonhosas. Ou seja, touca, bonnet em inglês, também pode ser de palha. Portanto, não só de pano. Ela diz assim, olha, White, não pode ser classificado como orgulho o uso de uma touca de bom gosto, de palha lisa ou de seda. E outro texto aqui, ó, sobre o uso da touca ou da cobertura no sábado. Há uma classe de irmãs que pensa que estão pondo em prática o princípio da não conformidade com o mundo, usando no sábado um gorro comum, ordinary sunbonnet, e a mesma roupa por elas usadas através da semana, assim aparecendo na Assembleia dos Santos para entregar-se à adoração. Portanto, o correto é usar uma cobertura especial para uso de culto religioso, não que se usa aí na rua durante a semana, tá? Olha aqui, ó, uma reunião social, quer dizer, uma reunião de confissões públicas, que nós já fizemos vídeos sobre isso, até nós já praticamos várias vezes. Aqui, ó, antiga, não sei de que ano que é essa imagem, esse desenho, mas você vê que todas as mulheres estão com cobertura. Uau, olha só, uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Essa imagem fala muito. E os homens, via de regra, de barba aqui também. Tem um lá sem. Olha só, o coração que ama a Deus sobre todas as coisas não há de maneira alguma de inclinar-se a estreitar seus preceitos às menores reivindicações possíveis. Mas a pessoa obediente, leal, há de prestar alegremente plena obediência espiritual. Obediência não formal, superficial como os fariseus, mas espiritual, de coração, quando a lei é vista em seu poder espiritual. Esses véus aí são as tradições de Deus. Aliás, quando um profeta inspirado louva alguma tradição, né, então esse louvor, essa tradição passa a ser uma recomendação divina, obviamente, né? E, inclusive existe a expressão tradição de Deus no escrito de Ellen White. Eu fiz uma rápida pesquisa e já achei 2 textos aqui, ó. Os ímpios dizem, viva as tradições e leis dos homens, abaixo as tradições de Deus e de sua santíssima palavra. Outra aqui, ó, de Ellen G. White. O que queremos são as tradições de Deus. Queremos os princípios vivos do céu trazidos às nossas vidas. Nós não queremos as tradições dos homens, mas as tradições divinas. Amém? Isso sim nos aproxima de Deus e tudo tem um motivo. E se não descobrimos qual motivo, qual a explicação científica, é simplesmente obediência. Temei a Deus e dai-lhe glória. Olha, se Deus achou por bem liberar o uso da aliança nos países, Ele assim o disse pela profetisa, né? Nos países e tal, mas aqui no Brasil não é tão obrigatório não, e nós já optamos por não usar aliança, sabe? As pessoas sabem que nós somos casadas e pela nossa vestimenta e nosso porte, nosso linguajar,
elas vão ficar já sabendo que nós somos cristãos e não vão dar em cima. Se as pessoas dão em cima de você, é porque provavelmente você não se parece com uma cristã piedosa. Ninguém vai fazer flats para uma freira, por exemplo, né? Agora, também se falou que na época de Ellen White se vestia roupas escuras, né? Mas Ellen White nunca deu instruções de que é um dever. Se ela desse, ok, faríamos também. Mas ela não deu instruções, portanto, isso é uma tradição dos homens, não passou a ser tradição de Deus, compreende? Tudo que Deus fala, portanto, tem validade e serve para nós e nossos filhos. Ellen G. White diz: as instruções de Paulo em suas cartas às igrejas de seus dias são instruções para a igreja de Deus até o fim dos tempos. Repita comigo. São instruções para a igreja de Deus até o fim dos tempos. Quais? As instruções que Paulo deu às igrejas. Está escrito. Que maravilhoso, que texto. Deus não nos deixa nas trevas, né? Sempre nos traz algum texto assim. O argumento de que isso era cultural para a época deles é o mesmo argumento que vai trazer e vai pregar o domingo da tribuna sagrada, sabia? Você pode achar isso absurdo, mas algum argumento eles vão ter que usar para convencer os adventistas a guardarem o domingo, o joio, né? Até as pessoas lá de fora estão pregando os ensinos de Paulo, por exemplo, na questão da mulher não ensinar a igreja. Olha só, tem uma pessoa aqui que se chama Rodrigo Mocelin, não adventista, com milhares de seguidores, ensinando também o que a palavra de Deus ensina, que a mulher não deve falar na igreja, deve ficar em silêncio. Depois, Paulo, falando a Timóteo, ele reafirma a proibição. O exemplo de que Deus escolheu apóstolos, nenhuma apóstola, nenhuma apostila, presbíteros e não presbíteras. E quando Paulo ele fala sobre as características do presbítero, né, do líder da igreja, do pastor, ele diz assim, marido de uma só mulher. Característica que só pode ser satisfeita por um homem, só pode ser cumprida por um homem. Então, e aí o Rodrigo Silva chega ao Novo Testamento. Por que a proibição também no Novo Testamento em relação ao sacerdócio feminino? A proibição de as mulheres falarem lá naquela ordem que Paulo deu à igreja de Corinto. E aí ele responde, mais uma vez, não com a Bíblia, mas com história, com o argumento cultural. E ele disse assim, em Corinto havia o templo da deusa Afrodite, havia 1000 prostitutas. Havia sacerdotisas que se prostituíam e previam o futuro. E aí ele vem com a explicação, abre aspas, não permito que a mulher não fale nada, porque lhes é proibido. Paulo não está falando assim, porque o Senhor assim ordenou. Com isso, ele está querendo dizer que Paulo não permitiu, ele proibiu que as mulheres falassem porque havia uma questão cultural. Havia uma proibição por conta da cultura. Outro havia proibido, não Paulo. Foi isso que ele disse, né? Porque lhes é proibido. Não fui eu que proibi, foram outros. Mas, e aí então, Paulo apenas seguiu a proibição. Primeiro, o próprio Rodrigo disse que entre os gregos as mulheres falavam nas reuniões. Elas eram profetas, sacerdotisas no templo. Então, era culturalmente aceito. Ora, se não foi Paulo quem proibiu, e a cultura grega permitia, quem proibiu, Rodrigo? Segundo, se é uma coisa errada, é uma coisa machista, os outros tinham essa atitude machista, e Paulo, então, simplesmente confirmou isso. Paulo, então, não teve espírito forte o bastante para desfazer isso, esse erro. O Espírito Santo de Deus falando por meio de Paulo e defendendo uma coisa que era errada. Por fim, nós cremos que Paulo está falando pelo Espírito de Deus, pelo amor de Deus, que pirueta exegética é essa? Quando Paulo fala que é proibido, a proibição vem de Deus, realmente não vem de Paulo, vem de Deus. E como que a gente sabe disso? Porque em 1 Timóteo, Paulo escreveu, não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, por quê? E aqui ele vai dar a causa. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão. Ele não diz por conta de uma questão cultural. Ele responde por que primeiro foi formado Adão. Por quê? É uma conjunção explicativa que visa explicar a oração anterior. Assim, não é nem questão de uma teologia profunda ou de um conhecimento histórico elaborado. É gramática simples. Não permito. Por quê? E aí ele dá a causa. Porque primeiro foi formado Adão. E assim, Paulo,
nos remete ao Éden e não à Grécia, não a Corinto. A causa da proibição, então, tinha a ver com a ordem criacional e não cultural. Vocês sabem, né? Os gays usam o mesmo argumento para dizer que a Bíblia não proíbe não, o homossexualismo. Eles falam, olha, isso era uma questão cultural da época. Essas passagens de proibição de Paulo no Novo Testamento, dizem eles, sobre o homossexualismo, tem a ver com uma cultura da época, mas isso não vale mais. O grande problema em pegar a questão do argumento cultural aí, de usar a história, que é falha, imperfeita, para interpretar a Bíblia perfeita, é que a Bíblia é perfeita. E você parte, então, de algo imperfeito para interpretar o livro inerrante. Um dos pastores evangélicos mais famosos dos Estados Unidos, que estava até agora oficialmente afiliado à Igreja Batista, da Southern Baptist, Clinton também era dessa igreja, supostamente. Então, é a igreja dele de Saddleback, porque Walter Leite fala muito de Willow Creek e Saddleback, igrejas muito influentes. Rick Warren já escreveu livros, A Igreja com Propósitos, né? A Vida com Propósito, né? E assim por diante. Essa igreja foi excluída da organização da conferência, como se fosse uma igreja excluída da associação aqui em nosso meio, da IASD oficial, por ter ordenado algumas mulheres. Essa igreja então é mais progressista, mais moderninha, e então ordenou algumas mulheres, e o guarda-chuva, a entidade nacional batista, expulsou essa igreja moderninha liberal. Você acredita? E nós adventistas celebrando e promovendo, né, a mulher como anciã, como, né, sendo, já podendo batizar em alguns casos, logo vai ser mulher pastora, mulher presidenta. E eles lá expulsando uma igreja, e realmente aconteceu, né? Já está consumado. Então é surpreendente essa decisão da Convenção Batista do Sul, excluir a sua igreja mais famosa, uma lição para a IASD. Deveriam ter feito isso em 1996, lá na Potomac, em Washington. Por acaso eu estive lá em 97, poucos anos depois, ali de que aconteceu, né? Aliás, acho que poucos meses depois. E eu não sabia, não entendia de tudo isso, mas eu me lembro do que estava escrito lá no letreiro, em frente, né, em letras muito grandes na parede da Sligo Church. Dizia assim, all are gifted, all are valued. Quer dizer, todos recebem um dom, porque gift é dom, né? Todos são abençoados, todos são valorizados, ou seja, a inclusão feminina aí, né? Ou seja, todos recebem dom, homem e mulher recebem dom? Sim, nós queremos que sim, não só os homens, mas eles confundem dom com papel, né? Cargo oficial, alguma função. Eles confundem dom com uma função. Deus dá o dom, não importa se é homem ou se é mulher, então mulher pode, né? Só que somente se for o dom de profecia. Porque a mulher pode profetizar, se Deus lhe dá a palavra e sonhos e visões, então precisa falar, Deus a escolheu. Mas via de regra a mulher deve ficar sujeita ao marido e em silêncio na igreja, porque o sumo sacerdote é quem vai ministrar ali, tá bom? Deus assim escolheu a criação, o homem foi formado primeiro, depois a mulher. Isso aí, Paulo diz que são mandamentos de Deus. Ele frisa isso no final lá de 1 Coríntios 14. Né? São mandamentos de Deus. E pessoas ainda ensinam que isso era cultural. Gente, realmente, será que o Espírito Santo está se retirando? As pessoas estão ficando, sabe, cegas? Quando diz lá isso, são mandamentos de Deus. Mas se alguém ignora isto, seja ignorado. Então vamos ignorá-los, sabe? Deixai-os. Olha aqui, a Ford inventa um sistema para tomar o carro caso falte pagamento, talvez aí de impostos, outros tipos de pagamento, né? Você já sabe aonde que isso vai dar, né? O próximo passo seria um carro que dirige automaticamente direto para o posto policial mais próximo em caso de não estar autorizado a pagar e vender, comprar e vender, né? Na época da lei dominical. E de preferência quando toda a família estiver dentro do carro. Não sei, pelo peso, pelos microfoninhos que estão embutindo aí em tudo, essas coisas, né?
Eles vão perceber agora, estão dentro do carro, então trava as portas e dirige automaticamente lá para onde eles queiram. Talvez os porões da Icar, né? E uma mensagem para as pessoas que estão empurrando sair das cidades, empurrando com a barriga, deixa eu fazer mais esse negócio aqui para conseguir comprar melhor um sítio lá, uma fazenda, com implementos, tratorzinho, né? Está empurrando com a barriga, deixa para mais tarde. Quando acontecerem os eventos finais que serão rápidos, você acha que Satanás vai orquestrar de uma maneira tal para assustar os adventistas e dar tempo deles irem para o campo? Você acha mesmo que isso vai acontecer? Né? Satanás está orquestrando esse golpe final com maestria. Foi o principal dos anjos no céu, né? A inteligência dele. Então E nesse tempo aí, que vai ser uma correria, agora acho que chegou, será que é agora ou será que não? Não foi aprovado ainda lá pelo Senado, não foi aprovado ainda, pode ser bloqueado pela Suprema Corte, ainda não. E você agora confuso, querendo comprar e ir atrás de corretor, né? E essas crises aí, será que vai estar tudo funcionando certinho, né? Corretor e comprar e aí depois fazer cerca, para depois começar a trabalhar a terra, plantar e esperar ainda dar. Enquanto o anjo selador está passando, vendo quem está pronto. Nessa correria toda, você acha que vai ter cabeça para se dedicar a Deus, né? Jejum, oração, como está minha alma para com Deus, introspecção? Será isso mesmo que você quer? Quem está rindo atrás dos panos, né? Com a armadilha bem montada? Ele deve estar pensando assim, isso bobinho, deixa a saída para o campo para depois. Você vai acabar não conseguindo nem o sítio, nem o céu. Então quem avisa, amigo, sai dela, sai da cidade, povo meu. Olha só, a igreja de Rick Warren, que já é aposentado no interim, né? Olha só como é que está o mundo. Falências na Europa. Olha só aqui o gráfico dos últimos anos. Falências na Europa. Olha só, final de 2022, como está explodindo agora. Falências na Europa. O segundo maior banco da Suíça, Credit Suisse, ontem fiquei sabendo que foi adquirido, né, pelo maior banco da Suíça, UBS, que já era o maior e agora tornou-se um colosso. E se esse banco começar a cambalear e cair realmente aí, né? E geralmente uma falência de bancos não vem sozinha. Diz que é como baratas. Falência de banco é como baratas. Se multiplicam no escuro e raramente vêm sozinhas. O sistema está tão grande que está começando a cambalear e logo vai cair. Será que isso depende mais não tanto do mundo, Satanás, quando ele quer fazer isso, mas de Deus, quando Deus vê que agora está pronto o seu povo, pelo menos parte do seu povo, um pequeno grupo, está agora fazendo certinho, cumprindo todos os requisitos e a palavra de Deus, né? Não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Essa é a nossa motivação, né? Cumprir os reclamos de Jeová, tudo que está ao nosso alcance fazer para que Deus possa derramar em vasos limpos, também limpos cerimonialmente, sim. Bem-aventurados os limpos, é cerimonial também, sem deixar as coisas maiores da lei, obviamente. Deus seja louvado por sua justiça, pelo amor de Deus, pelo seu poder, e queremos receber o seu poder em vasos limpos. Muito bem, aqui está a transparência, o tanto de dinheiro que entrou nesse mês. Muito obrigado por cada um de vocês que está dedicando seus dízimos para o avanço da causa. Nós estamos usando maiormente para a distribuição do livro Grande Controvérsia ainda. Aqui você vê o quanto nós gastamos para os livros propriamente ditos, né? A um preço bem acessível, em contraste com a distribuição do Grande Conflito, que está pela metade mais ou menos, que a IAS está distribuindo esse ano e ano que vem. Lamentável. Mas nós queremos distribuir toda a palavra. Ellen White diz na introdução do mesmo livro que ela já enxugou o máximo possível para que seja compatível com a devida compreensão. Agora, tirar 50%, cortar pela metade, realmente fazer violência aos seus livros, não vai ficar impune. E alguns gastos a mais, edição de vídeos e aqui
também trabalhar para alcançar as pessoas que já receberam um grande conflito, para perguntar como eles estão recebendo e como estão lendo e gostando. Olha só, na Novo Tempo aqui, ó, esse episódio. Com você aí de casa novamente, a sua boa notícia aqui no Revista, e é só enviar para o nosso WhatsApp, que está aí na sua tela. Vamos ver quem participa? Messias de Santa Catarina, boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que chegou o meu livro, A Grande Controvérsia. Aproveite, um abraço para você, de Ellen White. Isso aí, maravilha, maravilha. É isso aí, Deus abençoe, e logo eu vou ali trabalhar na horta, porque o Igor está trazendo 200 mudas de alface para eu plantar ali, ó. Nós gostamos de comer comida cada vez mais crua, mais natural, sem muito preparo, e a alface é uma das nossas verduras favoritas. Além da taioba, claro, né? Porque olha que maravilha, aqui você corta a folha, em uma semana, 2, já está ela na mesma planta, com folha outra vez. Temos fartura e taioba. Espero que se possa comer cru também. Não sei, Fernanda, será que pode? Deus abençoe, viu? Agora eu vou continuar somente no BitChute e no Telegram, com conteúdos ainda bem sensíveis que não podem aparecer no YouTube. Ó, você pode acessar tipo o YouTube, só que chamado BitChute, onde eles não censuram, nesse link aqui, bitchute.com/Daniel Silveira, tá? E também no Telegram, a versão bem comprimidinho do vídeo, bem assim, borradinha, mas que dá para baixar fácil quem está no campo, nos dados. Se você está no campo e fica sofrendo aí para ir onde tem Wi-Fi, né? Eu posto o áudio de uma maneira bem levinha, que baixa, como se fosse uma mensagem, porque eu comprimo, fica um áudio meio ruim para escutar, né? Mas dá para entender, e você pode então baixar os sermões aqui nesse link, instalando o app Telegram no seu celular. É como se fosse um WhatsApp, só que alternativo, e aí você baixa aí meus áudios que eu comprimo também. Deus abençoe, vamos lá para o Telegram.